desmatamento, garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, queimadas, situações que vêm a ter como consequência alterações climáticas que geram problemas como nós estamos vendo que está ocorrendo no Brasil afora. O senhor está falando especificamente das enchentes no Rio Grande do Sul? As consequências de tudo isso que estão ocorrendo são em função de causas que muitas das vezes têm ligação com problemas na Amazônia. Seja bem-vindo, senador Nelsinho Trade. Muito obrigada pela presença no Salão Nobre. O Parlamento Amazônico ele foi fundado em 1989, mas só começou a funcionar em 2020, quando passou a ser liderado pelo senhor. Mas sem reconhecimento formal da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. A Declaração de Belém, documento final da Cúpula da Amazônia no ano passado, assinado pelos chefes de Estado dos 8 países da região, mudou um pouco essa situação ao reconhecer a instituição. Qual que é a importância do Parlamento Amazônico no cenário atual e como é que está o processo para torná-lo uma instituição sólida, comparável a outros parlamentos internacionais? Meus cumprimentos, Renata. É um prazer estar aqui no programa realizado no Salão Nobre do Senado da República, que também leva esse nome, o próprio programa Salão Nobre. Dizer que o Parlamento Amazônico ele é composto por deputados e senadores dos 8 países que têm território amazônico: Brasil, Equador, Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Suriname e Guiana. Cada um desses países foi estimulado a enviar representantes que pudessem fazer uma interlocução relativas aos problemas de meio ambiente, principalmente da Amazônia. A partir do momento em que a gente foi estimulado por grande maioria dos embaixadores desses países que trabalham aqui no Brasil, a gente entendeu que era interessante fazer com que voltasse a funcionar o PALAMAS, que é o Parlamento Amazônico, que já estava constituído, para que a gente pudesse ter, na expressão desses parlamentares, uma narrativa verdadeira a respeito dos problemas que muitas das vezes são comuns. A Amazônia do Brasil tem o mesmo problema da Amazônia da Guiana, do Suriname, do Peru e assim por diante, e fazer com que a gente pudesse, em conjunto, apresentar as soluções relativas aos problemas que lá existem. Então isso foi estimulado. Para minha surpresa, houve uma adesão significativa, uma composição também significativa do colegiado, e mesmo em instante de pandemia, que a gente não conseguia se reunir presencialmente, a gente fez essas reuniões por via remota e conseguimos avançar até que se pudesse liberar reuniões presenciais e a gente inaugurasse a primeira reunião presencial em Brasília, que ocorreu logo depois que terminou a pandemia, com a presença praticamente de todos os países que têm território amazônico. Dessa reunião nasceram outras, já fomos até Bogotá, capital da Colômbia, e de Bogotá entramos para dentro do interior da Colômbia, para dentro da Amazônia colombiana, fomos numa região chamada Putumayo. Lá a gente viu práticas de desenvolvimento sustentável e com isso nasceu o convite dos parlamentares do Peru. E nós estamos indo em junho, agora, para o Peru, promover também a primeira reunião em campo do Parlamento Amazônico naquele país. Senador, a partir da Declaração de Belém, o que evoluiu na estrutura do Parlamento Amazônico? Sede, orçamento, equipe, pessoal? Pois bem,
foi o primeiro passo para a gente atingir esse objetivo. Para você que está assistindo a gente entender, a gente vai fazer uma analogia com o Parlasul, que é o parlamento dos países do Mercosul. O Parlasul é reconhecido institucionalmente. Nós estamos buscando que o Parlamás também seja, porque a partir do momento que se tenha esse reconhecimento da instituição Parlamás, ele passa, sob o ponto de vista legal, jurídico, de fato e de direito, existir. Porque o que tem-se hoje é apenas a instituição formada, a sua composição com o seu colegiado, sem o reconhecimento. Nós tivemos voz na cúpula dos países amazônicos em Belém. Eu falei com a presença de todos os presidentes que lá estavam e fiz a eles esse apelo, que pudessem auxiliar uns aos outros para que o Parlamás fosse efetivamente reconhecido como uma instituição dos parlamentos desses países. Qual foi a nossa surpresa? Que essa fala ecoou. Ao final, na elaboração da Carta de Belém, teve um item específico para o avanço do reconhecimento da institucionalização do Parlamento Amazônico. E em que pé que está agora? A gente está tabelando e necessitando muito da força, do auxílio e da interlocução da OTCA, Organização dos Tratados de Cooperação da Amazônia, em que, a partir do momento que ela tem essa institucionalização já efetivada, que ela possa tirar as arestas que existem de incompreensões em alguns países e, de uma vez por todas, pegar a assinatura de todos para que a gente possa fazer essa institucionalização. Houve um avanço pós a ida nossa na cúpula de Belém. Alguns países que estavam resistentes já venceram essa resistência, já estão apoiando a ideia da institucionalização, e nada melhor do que você dialogar, reunir, sentar, conversar para vencer as outras resistências que faltam. Se não me engano, faltam 3 países dos 8 para poder resolver tudo. Mas são decisões legislativas que precisam ser tomadas? São os parlamentos dos países que precisam aderir ou são os executivos dos países? É um conjunto. É um conjunto que passa pela anuência principal do executivo, porque há que se ter uma disposição de contribuir com a instituição, e a aprovação do legislativo. Ora, por que não fazer isso se nós estamos num momento em que uma das pautas mais faladas e discutidas no âmbito mundial é a questão do meio ambiente, as questões das variações climáticas, as questões dos desastres naturais? Tudo isso passa pela Amazônia. E a gente já observou que essa palavra é uma palavra-chave que abre as portas para discussões em diferentes organismos internacionais do mundo afora. Eu já fui convidado para proferir palestra na Itália, já fui convidado para proferir palestra lá no Bahrein, já fui convidado para proferir palestra no âmbito do Mercosul, tudo a respeito do Parlamento Amazônico. Falou em Amazônia, todo mundo abre a porta para querer saber e conhecer um pouco dessa situação. Senador, para além da esfera administrativa e a necessidade de institucionalização, como o senhor imagina que deve ser o funcionamento do Parlamento Amazônico? Que benefícios ele pode trazer para a população e que população é o foco específico também do Parlamento Amazônico? O Parlamento Amazônico, ele está, na sua concepção, um órgão mais consultivo do que executivo. Ou seja, não existe, Renata, hoje, nenhuma instituição que traz uma narrativa
tão verdadeira a respeito da Amazônia do que aquela que vem do Parlamento Amazônico. Se você observar as reuniões que já tiveram, os membros, habitualmente, na sua grande maioria, são nativos da Amazônia. São deputados e senadores que se elegeram com voto popular, democrático, oriundos de território amazônico. Pessoas que nasceram lá, viveram lá, cresceram lá e sabem dos problemas que lá existem. Então, quando alguém levanta e fala, no território da Amazônia, de um desses países, Suriname, Peru, Bolívia, está ocorrendo um desmatamento muito forte no lado oriental. Você pode ir lá olhar porque está ocorrendo. E para resolver isso, nós temos que agir da seguinte forma. Apresenta a solução para o problema apresentado. Ora, o que a gente está cansado de ver? Que pelo menos dá notícia. Desmatamento, garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, queimadas, situações que vêm a ter como consequência alterações climáticas que geram problemas como nós estamos vendo que está ocorrendo no Brasil afora. Você está falando especificamente das enchentes no Rio Grande do Sul? Você pode observar que a onda que vem para promover a chuva vem lá de cima. Você pode ter certeza que as consequências de tudo isso que estão ocorrendo são em função de causas que muitas das vezes têm ligação com problemas na Amazônia. No meu estado, por exemplo, o Pantanal, todas as vezes que se tem uma queimada excessiva no Pantanal, ela é uma consequência de alguma situação que ocorreu na Amazônia que promoveu no centro-oeste brasileiro o calor extremo, sem chuva, com estiagem. Aí, o que acontece com a vegetação? Que normalmente teria que estar no meio de pântanos, daí Pantanal, alagadas. Ela seca, qualquer situação de calor propaga o incêndio e é uma confusão que não tem mais tamanho. Em 2020, nós tivemos uma das maiores queimadas da história do Pantanal. Graças a Deus, pela resiliência da sua recuperação, recuperou-se tudo naturalmente. Mas a gente não pode ficar sujeito a essas questões. O que a gente observa, que essa consciência ambiental tem, pelo menos sido tratada, exercitada entre as grandes lideranças mundo afora. Aqui no Brasil já ecoou, nós temos ações que demonstram que ela está tendo a sua vez cada vez mais presente nos parlamentos, com organizações para que situações degradantes não venham a ocorrer mais, e não tem outro caminho a não ser respeitar a natureza, porque ela cobra o seu preço. Quando o senhor fala de situações na Amazônia que estão gerando consequências para o resto do Brasil, o senhor está falando do desmatamento? Perfeitamente. O desmatamento e, principalmente, uma situação. Nós temos que inverter um pouco a lógica dessa história. Mas por que você desmatou? Eu desmatei a minha área porque eu preciso ter uma renda, no sentido de fazer uma plantação, no sentido de permitir que entrassem aqui para tirar as madeiras dali. Eu preciso ter uma renda porque eu como. Eu não vivo de fotossíntese, como eu vi um depoimento lá de um integrante que mora e vive no território amazônico. Pois bem, e qual a lógica que está sendo invertida? Bom, se você tivesse uma premiação monetária para manter viva e em pé a sua floresta, você assim o faria? Lógico, eu faria. Então, o que os grandes parceiros, mundo afora, que falam, eu vou arrumar tantos milhões de dólares para o fundo da Amazônia, precisa entender, é o seguinte: vamos procurar estimular aquele que mantém a floresta em pé, para que ele continue mantendo a floresta em pé. Remunera esse cara, que eu quero ver se alguém entra lá para poder cortar. Ele não vai deixar. Então,
Eu falei isso dentro do Parlamento Europeu, para os parlamentares de lá que tinham uma noção diferente a respeito da nossa Amazônia. Eu falei para eles, o que vocês estão alertando a gente para não fazer foi aquilo que vocês já fizeram. Então, eu faço o seguinte desafio, leve para os executivos dos países de vocês o seguinte, premiem aquele que mora lá na Amazônia para poder manter a sua floresta em pé, viva, verde, que vocês vão ver como que vai cair drasticamente essa questão. Créditos de carbono seriam uma solução, senador? É a moeda verde do momento, seria uma solução. A gente cada vez mais ouve essa pauta nas discussões internacionais, temos que buscar fazer com que isso possa realmente ser valorizado, essa moeda verde, que não é o dólar, é o verde da vegetação, a fim de que a gente possa procurar estimular a floresta viva, a floresta em pé. Mas quando o senhor fala em remunerar a pessoa que mora na floresta, o senhor está pensando em alguma outra política pública que não seja especificamente créditos de carbono? Estou pensando numa outra política pública mais simples, mais palatável, mais assim, que você consegue palpar. Procura organizar situações em que aquele que preserva a sua mata, que não deixe cortar, que não desmata, possa ser remunerado, que a gente vai ver como que esse jogo vira. Senador, o próximo ano vai ser marcado pela realização da Conferência do Clima, COP30, em Belém. E quais são as expectativas do senhor e do Parlamento Amazônico para essa conferência? São muito positivas. Primeiro que o governador Helder Barbalho, que vai ser o anfitrião dessa questão, desse encontro, conhece o Parlamento Amazônico, já participou de algumas atividades e já informalmente nos disse que nós iríamos ser convidados para ter vez e voz nesse encontro. Porque ele, natural que é, de um estado em que tem um território amazônico considerável, entende a importância dessa articulação que o Parlamento Amazônico faz, não só com os governadores, como com os presidentes desses países. Então, a gente está indo para o Peru agora em junho, dali nós vamos tirar algumas diretrizes para a gente poder levar para a discussão na COP30 e fazer com que a gente possa ser visto, reconhecido e institucionalizado. Com qual objetivo, senador? Final, objetivo que vai chegar na população. Vamos lá. Objetivo de ter uma estrutura oriunda de representantes populares eleitos por vocês que possam, de uma forma ativa, plena, de fato e de direito, se articular nas leis, nos requerimentos, nas moções, nas ações legislativas para ajudar a gente a preservar cada vez mais esse imenso mar verde que é a Amazônia que nós temos, não só no Brasil, como nos outros países. Isso é de uma importância significativa. Por quê? Porque tudo que sai desse parlamento, vocês podem conferir. Ações de situações verdadeiras que estão ocorrendo a partir do momento que ela é denunciada, que ela é falada. E as soluções apresentadas, levando-se sempre em conta o seguinte: há que se ter sim a preservação, mas não podemos deixar de olhar o desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável. A gente foi no interior da Amazônia, da Colômbia, na região de Putumayo, e eu presenciei as ações sustentáveis que lá são feitas, produzidas em tanques para criação de pirarucu, em plantações no meio da mata, que dão certo, geram riqueza, geram renda e tem o apoio da sociedade que não desmatou e não fez com que pudesse ter uma consequência pior para todos nós. E que são possíveis de serem replicadas com escala econômica? Perfeitamente. A partir do momento que a gente foi lá e viu as extrações de frutos da Amazônia,
a piscicultura. São exemplos que a gente acaba trazendo para cá e é o que nós vamos levar para o Peru e trazer de lá alguma coisa para cá para a gente poder avançar nessas questões. Porque a gente não pode esquecer que na Amazônia moram e vivem milhões de pessoas. Às vezes vocês acham que é só mato e bicho que tem lá. Não é. Tem muita gente que vive em território amazônico. Então, a gente precisa achar um caminho para esse pessoal viver bem nos tempos do século XXI e que possa preservar a natureza respeitando o meio ambiente. Senador, o Brasil conseguiu diminuir o ritmo de desmatamento no último ano e meio. Isso dá alguma vantagem comparativa nas negociações internacionais sobre a preservação da Amazônia? Com certeza absoluta. E eu digo para você, não foi só ação de um governo para outro. Você pode ter certeza que tem um pedacinho de louro do parlamento amazônico nisso aí. De tanto que a gente falou, de tanto que a gente brigou, das reuniões. Só da gente existir, mesmo que seja sem a sua institucionalização, ele gera um receio da parte de quem quer fazer o mal feito para que não possa fazer e não ter a repercussão que tem. Em qualquer lugar que vá algum membro do Parlamento Amazônico para fazer alguma interlocução, você pode ter certeza que ele vira notícia. E, senador, Senão eu não estaria aqui, né? Quais são os desafios comuns? Desmatamento. Nos 8 países? Nos 8 países. Desmatamento, tráfico de madeira, garimpo ilegal, pesca ilegal, caça ilegal. É tudo a mesma coisa em proporções diferentes. E tem uma situação que precisa ser alertada, que é muito séria. A questão da segurança pública nesse território. A gente presenciou a questão de algum tempo atrás, um assassinato de um jornalista e um indigenista. A Polícia Federal atuou de pronto, elucidou o crime, prendeu os assassinos, mas o que a gente observa é uma transversalidade da ação de grupos de narcotraficantes, infelizmente. E para você ter uma contraofensiva da parte dos países, há que se ter também uma união de ação em conjunto. Ou seja, a segurança pública do Brasil com a segurança pública da Colômbia, do Peru. E aonde há uma fragilidade, esses grupos organizados migram para o território que é igual, amazônico, mas para um lugar que é menos vigiado, menos, vamos dizer, combativo. O que mudou na percepção do senhor sobre a região com a experiência do Parlamento Amazônico, de liderar essa estrutura? Bom, primeiro que a gente existe. Não é institucionalizado, mas a gente existe. Estamos indo, todo mundo se encontrar no Peru. Segundo, os avanços que tiveram de queda de desmatamento não foi obra de um governo só. Isso foi uma ação conjunta de uma união, de um pensamento unificado de que é muito mais promissor para a economia local, para o planeta como um todo, manter a floresta viva em pé, remunerando aquele que assim a fizer. Muitas questões dessa que eu acabei de dizer foram debatidas, coisa que não estava sendo, em outros parlamentos, em reuniões internacionais. Eu falei isso no Parlamento Europeu, para os deputados e senadores da Europa. Que oportunidade que eu ia ter para falar isso se não tivesse recriado o Parlamento Amazônico? Várias delegações vieram da Europa para cá, justamente porque eu vou botar os pingos nos is. A França é contra o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, com o argumento de que as nossas questões ambientais não são tratadas adequadamente. Mas não é esse o argumento principal. O argumento principal é que a competitividade do setor do agronegócio relativo ao país europeu vai fazer com que lá
possa ficar pior do que está. E aí inventaram essa história de pontual, factual de problemas ambientais, que isso gera notícia, mundo afora, e botaram isso de pano de fundo. Eu fui lá no meio do pessoal. É igual você jogar dentro da Bombonera contra o Boca Juniors. Não é para qualquer um, não. E debati com eles. Onde é que chegou num ponto que eu falei assim, vamos lá conhecer. Estava eu, o deputado Celso Russomano, o deputado Arlindo Chinaglia. Vamos lá conhecer, nós organizamos uma missão para vocês verem que não é isso que estão falando. Tem problema? Tem. Ninguém aqui quer passar a mão na cabeça de mal feito. Mas não é bem isso que vocês estão colocando. Vamos lá para vocês ajudarem o governo de vocês a premiar a floresta em pé. Em vez de ficar remediando com recurso para fundo amazônico, para tratar aquilo que já está estragado, vamos manter de forma preventiva o que está bom. E vieram, algumas delegações vieram. Fizeram missões, voltaram com outra impressão. Ou seja, nós já estamos cumprindo um pouco da missão que me foi delegada. Eu já estou no meu segundo mandato de presidente do Parlamento Amazônico. Agora, no Peru, nós vamos discutir esse avanço e já organizar uma transição, porque eu acho saudável que essa presidência possa ser rotativa nos outros países. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui falando com você, Renata. Um abraço a todos.